Vamos lá, gente. Continuando aqui a nossa aula do curso de genética, vamos falar hoje sobre determinação sexual e herança sexual. Tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai entender a questão dos cromossomos sexuais. Vamos começar com o mais simples, com o ser humano. O ser humano ele tem 46 cromossomos, como já foi falado várias vezes com vocês. Desses 46 cromossomos são 23 pares, sendo 22 pares, ou seja, 44 cromossomos chamados cromossomos autossomos. Ou seja, eles determinam vários tipos de característica, menos a questão sexual, menos a determinação sexual. Para isso, nós temos um único par, que é o chamado XY. Sendo que é muito interessante, porque no ser humano nós temos a mulher, que ela tem dois cromossomos iguais, chamados XX, e no homem nós temos dois cromossomos que são bem diferentes, o X e o Y. Tá? Aí a gente tem que entender uma questão chamada homogamética e heterogamética. Eu falei para vocês que a mulher ela tem dois cromossomos X iguais, X e X. O que significa iguais? Significa que eles têm homologia, quer dizer que se pareiam. Os genes que estão de um lado estão do outro. São genes alelos aqui e genes alelos aqui, eles se pareiam. Por isso que eles são chamados homogaméticos. Já no cromossomo X e Y, é só uma parte do cromossomo X se pareia com uma pequena parte do cromossomo Y. Como é que é a forma desses cromossomos, né? Na realidade? Na realidade, o cromossomo X ele é um grande submetracêntrico e o cromossomo Y é um pequeno acrocêntrico. Tá? E no ser humano, a gente usa o que nós chamamos de sistema XY. Mas a gente vai ver no próximo slide que existe outro tipo de sistema de determinação sexual. Então vamos lá, vamos começar aqui com o sistema de determinação sexual que a gente tem aqui. Tem o XY, X0, Z0, Z0, haploide e diploide. O XY ele é muito comum em insetos dípteros e mamíferos. Quem é díptero? É mosca, mosquito e correlatos, né? Nesse caso, a fêmea homogamética tem XX e o macho é heterogamético XY. Tem um caso mais interessante que acontece também em insetos e hemípteros, os ortópteros e coleópteros, além de alguns nematóides. A fêmea ela é homogamética, tem X, mas o macho ele não tem o outro X, e nem Y. Então, a diferença entre macho e fêmea aqui é a quantidade de X. Se um indivíduo tem 2X, ele é fêmea. Se um indivíduo tem um único X, tá? Ele é macho. Aqui é 0, tá, gente? Não é O, não. Agora tem um contrário. É o sistema chamado sistema ZW, onde a fêmea ela é heterogamética e o macho é homogamético. Onde que a gente vê isso? Principalmente insetos, lepidópteros, né? Peixes e algumas aves. Não são todas as aves, até porque algumas aves elas têm o sistema Z0. De novo, a fêmea ela é heterogamética, né? Então ela tem um Z, um único Z. O macho tem quantos Z? 2Z. Então, aqui é o contrário do X0. Aqui, se tiver dois cromossomos sexuais, 2Z, ele é macho. Se tiver um, ele é fêmea. Onde é que acontece? Galinha doméstica e répteis. Mas aí tem um detalhe, os répteis, somente tartaruga e crocodilianos, o sexo é determinado pela temperatura. Quando muda, se aumenta ou diminui a temperatura, pode ser macho ou fêmea. Um outro caso muito interessante é o haplodiploide, que acontece nas abelhas. Como vocês sabem, a abelha ela vive numa grande sociedade, que a gente chama de colmeia, né? Nessa colmeia você tem três tipos de indivíduos. Você tem a abelha rainha, que é a única fêmea fértil. Você tem as operárias, que são milhares, que trabalham, né? Que realmente fazem um trabalho pesado. E tem os machos, que são chamados zangões. Todas as fêmeas, né? A abelha rainha e as fêmeas operárias, elas são resultado da fertilização. O que é fertilização? O macho produz um espermatozoide que fecunda um óvulo e forma um indivíduo diploide. Porque o indivíduo diploide é isso, né? Nós somos diploides por quê? Porque nós temos um espermatozoide que é haploide, que é a única célula haploide que nós temos no nosso corpo, são os nossos gametas, né? No caso do homem é o espermatozoide, no caso da mulher é o óvulo. Quando esse espermatozoide e o óvulo se unem, se fertilizam, né? O espermatozoide penetra no óvulo, nós chamamos esse processo de fecundação ou fertilização. O zigoto que se forma, ele é diploide. No caso da abelha, uma interessante é que o macho ele se desenvolve direto do óvulo, sem fertilização. Nós chamamos isso de partenogênese. Né? Então, quando o indivíduo da espécie abelha, né, das espécies abelha, porque não existe só uma espécie, né, ele é haploide, ele é macho. Quando o indivíduo é diploide, ele é o quê? Ele é fêmea. Tá? Aí vamos falar sobre algumas heranças, né?
Como eu falei para vocês, o nosso cromossomo ele tem os nossos genes, né? Tem algumas condições, às vezes não são nem doenças, apesar de que tem algumas doenças neurodegenerativas também ligadas ao cromossomo X. Mas tem algumas condições que os genes estão no cromossomo X. E como eles estão no cromossomo X, a herança é um pouquinho diferente, porque a fêmea, né, no caso a mulher, ela tem 2X, mas o homem só tem 1X. Aí na hora da herança as coisas mudam um pouquinho. Dois exemplos são muito comuns, é o daltonismo e a hemofilia. O que é o daltonismo? O daltonismo é quando a pessoa não consegue ver determinadas cores. E como é que ele não consegue ver? Somente o verde, ele faz uma confusão entre verde, vermelho, amarelo, e talvez ele não consegue identificar. Nós temos lá no nosso olho, lá no fundo do nosso olho, a retina. A retina tem dois tipos de células fotorreceptoras, né? Os bastonetes, que vêm principalmente a cor preto e branco, né? Claro e escuro. E nós temos os cones que detectam a cor. Nós temos três tipos de cones que detectam as cores, das três cores primárias. Quando o indivíduo não consegue produzir um desses cones, aí ele tem uma deficiência que nós chamamos de daltonismo. E essa deficiência é determinada por um gene recessivo, tá? Tanto a hemofilia quanto o daltonismo são características recessivas. Por isso que essa herança é chamada também de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Vocês vão encontrar alguns livros assim. Então, uma pessoa que é daltônica, o homem, ele é o X, Dzinho, Y, né? Imagine que esse D aqui em evidência, em potência, é demonstrando que esse gene está no cromossomo X, mas não está no cromossomo Y. Então aqui é como se fosse uma letra, né? Fosse um azão, aqui fosse o azinho, ou azão, alguma coisa assim. A mulher, ela tem que ter os dois genes recessivos para ter daltonismo. O homem teve um gene dominante, já é não daltônico, né? Já tem a visão, vamos dizer assim, normal. E a mulher, ela pode ser homozigota para os dois genes ou heterozigota. Quando ela é heterozigota, nós chamamos isso de portadora. A hemofilia é igualzinho, a herança é a mesma. Você tem recessivo, gene recessivo. Se tiver um recessivo, o homem já é hemofílico. E a mulher, se ela tiver os dois, ela é hemofílica. Para ter a coagulação normal, o homem ele tem que ter um gene dominante, a mulher ela pode ser homozigota ou heterozigota. O que é hemofilia, né? A hemofilia, gente, vamos dizer assim, uma condição em que o indivíduo nasce sem produzir o fator 8 de coagulação sanguínea. E o que é esse fator 8 de coagulação sanguínea? É uma proteína que ela vai agir com outras proteínas do plasma do sangue, principalmente com fibrinogênio, para criar uma rede de proteção que impeça a hemorragia, né? O que é hemorragia? É quando você sangra. Você corta o seu dedinho, na ponta você já está saindo um pouquinho de sangue. Senão nós chamamos isso de hemorragia. Só que a hemorragia é muito pequena. Geralmente as pessoas que têm a coagulação normal, esse pequeno corte aqui no dedo não faz diferença nenhuma, né? Você segura lá, o sangue fica pisado, né? O termo popular chama sangue pisado, mas na verdade é sangue coagulado, né? Aí ele coagula, pronto, para a hemorragia. Mas o hemofílico ele tem esse problema, ó. Ou demora muito para ele coagular, ou ele não coagula mesmo. Aí ele pode ter uma hemorragia severa e morrer, né? E como é que fica essa herança se a gente fosse cruzar os indivíduos? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos falar aqui primeiro. Aqui é um caso de uma mulher, né, que ela tem a coagulação normal. Então, ela pode ser homo ou ela pode ser hétero, como eu falei para vocês. A mulher hemofílica ela tem que ter os dois genes recessivos do Hzinho. O homem, para ser coagulação normal, só precisa de um gene H dominante. E para ser hemofílico, só precisa ter um H recessivo. Se eu for cruzar aqui indivíduos, vamos pegar esse indivíduo, esse homem normal e essa mulher normal, mas que ela é portadora do gene para hemofilia. E eu cruzar, vamos tirar os gametas, né? Tira esse aqui primeiro, depois o Y, depois vai tirar esse, depois esse. Agora eu só faço cruzar. Aqui na tabela, né, nós chamamos o quadro de Punnett, que a gente aprendeu lá na primeira lei de Mendel. Cruzando, eu vou ter XX é o quê? Mulher. Mulher é o quê? Normal. É com coagulação normal. Aqui eu vou ter o quê? Um homem, XY é homem. Com o quê? Com coagulação normal. Aqui eu vou ter uma mulher com coagulação normal. E aqui eu vou ter um homem o quê? Hemofílico. Né? XY é homem. Então, como é que fica aqui o resultado?
Meio é mulher normal, 1/4 é homem com coagulação normal e 1/4 é o homem hemofílico. Se eu fosse fazer um outro cruzamento aqui, eu tenho um homem com coagulação normal e uma mulher hemofílica. Aí eles vão ter filho, né? Vamos fazer o quadro de Punnett, separar os gametas, né? Separar agora esses gametas aqui, cruza, né? Como é que fica? XX é o quê? Mulher. Mulher é o quê? Normal. Aqui também, XX é o quê? Mulher. Mulher é o quê? Normal. XY é o quê? Homem. Homem é o quê? Hemofílico, porque ele tem um H recessivo. Aqui também, XY é o quê? Homem. Homem é o quê? Recessivo. Então aqui nós temos metade mulher normal e metade homem hemofílico, que é uma coisa muito interessante. Isso acontece tanto no daltonismo quanto na hemofilia. Se você tiver uma mulher que tem hemofilia, todos os filhos homens são hemofílicos. Se você tiver uma mulher que tem daltonismo, todos os filhos dessa mulher são daltônicos. Agora a gente vai ver um outro caso chamado herança influenciada pelo sexo. No caso, um bom exemplo aqui é a calvície. A calvície, ela não está no cromossomo X, os genes não estão no cromossomo X, os genes estão nos cromossomos autossomos, tá? Nos outros 44 cromossomos que não tem nada a ver com a determinação sexual. Só que ele é influenciada pelo sexo. E é influenciada em que sentido? No caso da calvície, é os hormônios masculinos, principalmente a testosterona. Quando você tem um indivíduo que ele tem um gene, nem que seja um exemplar do par, que determina a calvície, no caso do homem, esse homem já desenvolve a calvície. Porque a calvície é agravada pelos hormônios sexuais. Já na mulher, não faz diferença, porque a mulher não tem testosterona, né? Ou tem um testosterona em muito pouca quantidade, para falar a verdade. Então nós temos 3 genótipos aqui. O Bzão, né? O homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Se o cara tiver os 2 dominantes, tanto o homem quanto a mulher é calvo. Se for heterozigoto, aqui que está a diferença. O homem é calvo, mas a mulher não. A mulher é chamada não calva. É cabeluda, vamos dizer assim. Já se você tiver o Bzinho, tanto o homem quanto a mulher é não calvo. Porque o gene que causa calvície ele é dominante. E se a gente fosse cruzar? Vamos pegar aqui o homem calvo. Se ele é homem calvo, ele tem que ser homozigoto ou heterozigoto. E para ser não calvo, ele tem que ser homozigoto recessivo. A mulher, para ser calva, ela só pode ser homozigoto dominante. Quando ela é heterozigoto ou ela é recessiva, ela é não calva. Aí vamos imaginar esse cruzamento aqui, entre um homem e uma mulher que são heterozigotos. Vamos fazer o quadro de Punnett. Vamos ter aqui o resultado do cruzamento. Como é que fica? Vamos tirar os gametas, né? Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Vocês já aprenderam desde criancinha. Agora você vai cruzar. Como é que fica esse cruzamento? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Pronto. Aí na hora de interpretar aqui a situação. Vamos dizer que aqui todos esses filhos que nasceram foram meninas. Se foram meninas, ou se foram meninos, vamos pensar menino. Se foram meninos, esse homem é calvo, esse é calvo, esse é calvo. Esse aqui não. Então são 3/4 calvos e 1/4 não calvo. E se for menino, vamos dizer que essas 4 aqui são todas meninas. Essa aqui é calva, mas essa aqui não é não calva e não calva. É o contrário. 1/4 é calva e 3/4 é não calva. Por isso que tem mais homem calvo do que mulher. E mesmo quando a mulher é calva, é um caso de expressividade. A calvície na mulher não é tão evidente quanto é no homem. Que é aqui, ó. Então, se for homem, todos os filhos, aqui 3/4 são calvos e 1/4 é não calvo. Se for mulher, é 1/4 calvo e 3/4 não calvo. Tá? Esse aqui é as nossas referências. E obrigado por assistir a nossa aula hoje, tá, gente? Obrigado.